Fala galera, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast do Cardio Papers, onde a gente te ajuda a se atualizar mesmo que você não tenha tempo. Meu nome é José Roberto, sou colaborador aqui da página e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu estava querendo marcar há muito tempo, porque é um assunto que a gente não tem um domínio na faculdade, a gente não aprende na residência e a gente continua sem aprender adequadamente depois que a gente se forma e cai no mundão. Então hoje o tema a gente vai falar sobre mudança de estilo de vida. Como que a gente deve orientar os nossos pacientes? E para falar sobre isso, eu tenho uma convidada muito especial hoje, tem a doutora Liane aqui. Seja muito bem-vinda, Liane. A Liane, que é nutróloga, veio aqui para bater um papo e finalmente colocar os pingos nos is para explicar um pouquinho melhor para a gente. Se apresenta aí, Liane. Obrigado. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Liane, eu sou intensivista, sou nutróloga, então a gente tem a vivência tanto do hospital quanto do consultório. E vamos tentar esclarecer todas as dúvidas aqui hoje. Maravilha. Bom, acho que para a gente começar esse papo, até para entender melhor um pouco sobre o que é a nutrologia, antes da gente entrar nos detalhes do nosso dia a dia, eu já comecei falando que na faculdade eu aprendo dose de trombolítico, eu aprendo estatística ao pé da letra, coisa que eventualmente as pessoas nem vão utilizar. Eu aprendo um monte de coisa que não vai ter muita utilidade no meu dia a dia, mas uma coisa que é do nosso dia a dia, de quem faz consultório, de quem presta assistência, que é orientar uma atividade física, é você orientar uma alimentação mais adequada para o paciente, a gente não sabe. Então, direto os pacientes vêm e me falam, eu tenho osteoporose, o que é bom eu comer? Não queria tomar suplemento de cálcio. Você vai lá, você tendo que dar uma penada, procurar ali na hora, se virar nos 30 ali na hora da consulta, e essas coisas não fazem parte da nossa formação. Você concorda? Não, concordo. Acho que na faculdade a gente não tem uma matéria, né, de nutrição ou de nutrologia. É muito raro isso acontecer. Até na minha faculdade a gente tinha algumas coisas ali envolvidas em outras disciplinas. E quando a gente termina a faculdade, que entra na residência de clínica ou de cardio ou de UTI, a gente vê muito pouco. E a gente cobra muitos pacientes. Cobra do paciente, né? É o primeiro item da prescrição médica ali, dieta, né? Dieta geral, dieta leve, dieta pastosa. Mas e aí, né? O que a gente faz? É lógico que sempre a gente tem a equipe, né? Interdisciplinar, com a nutrição. Mas o médico tem que saber orientar o seu paciente. Até porque o paciente confia em você e ele quer a sua orientação. Boa. E como aqui é um podcast mais de cardiologistas, clínicos e alunos de medicina também, qual que é o caminho para a gente chegar na nutrologia, Liane? Antes de a gente começar o papo. É uma especialidade nova, né? Recentemente, assim, de um tempo para cá, diferente de clínica, cirurgia, que são especialidades bem mais consolidadas. Então, a gente não tem um número expressivo de residências médicas de nutrologia. Vem aumentando no Brasil. Mas a gente pode fazer residência de clínica e depois nutrologia. Existem algumas residências de acesso direto ou aprimoramentos em nutrologia e cursos de pós-graduação. Uhum. E aí depois você pode prestar prova de título, enfim, e ter a titulação. Mas realmente é uma especialidade nova, mas que vem ganhando muito espaço. E a gente vê bastante gente fazendo pós-graduação até para agregar no seu consultório, né, de outras especialidades. Perfeito. E então, assim, existe um caminho, não é só você chegar e falar que você é nutrólogo. Tem que estudar, tem que fazer a prova, enfim. E existe o campo de atuação também no hospital, né? Que é uma parte que você faz, e também a parte de consultório. Então é um campo também bem amplo de trabalho. Isso. Não é uma coisa só restrita, né? Existe a especialidade em nutrologia e existe a área de atuação em nutrição enteral e parenteral, que são áreas complementares, né? E no hospital já é muito mais consolidado ao longo do tempo também, e a gente vê a importância das equipes multiprofissionais de terapia nutricional, que vem ganhando, o hospital precisa ter, é um recurso necessário e obrigatório, e eu acho que, não sei, de uns 10 anos para cá, a gente vê mesmo o crescimento e a importância, né? A gente tem muitos pacientes internados que são desnutridos, a desnutrição hospitalar, ela é muito frequente, e a gente precisa de profissionais capacitados para tratar. Não faz parte, né, desse tema do consultório, mas os pacientes também vão ficar internados e vão precisar do apoio no consultório depois. Sem dúvida, sem dúvida. E ficar atento na dieta do hospital, né, Vitão? Vitão é o nosso amigo aí, fala da UTI do jejum, né? Fica atento, hein, Vitão, se estiver assistindo esse podcast aqui. Então, pessoal, a gente pensou numa estrutura
diferente hoje para conversar com vocês, uma coisa bem prática. A gente pensou, então, em bolar 5 situações, né? 5 situações que a gente acha que vai agregar na sua prática. Obviamente que isso aqui nunca vai substituir uma formação de nutrólogo, por exemplo, e o estudo que vocês vão fazer, obviamente, em casa, mas a gente pensou em 5 casos. Um do paciente hipertenso, como orientar essa dieta, essa alimentação desse paciente. Paciente com dislipidemia, um diabético, um obeso e um paciente sarcopênico, que, é muito comum no consultório, idoso frágil, por exemplo, paciente que está perdendo peso também na sua frente, obviamente não numa síndrome consumptiva, e depois a gente pensar aí nos mitos e verdades também. Então, vamos começar com o primeiro, Li? Vamos. Então, como que eu oriento mudança de estilo de vida num paciente que ele é hipertenso, né? Não vamos falar da atividade física, vamos falar mais da questão da alimentação. Dieta hipossódica ou não, o que a gente pode agregar? Antigamente a gente tinha aquela ideia da dieta sem sal, né? Assódica, 0. Mas ninguém consegue se alimentar com uma dieta sem sal. E aí o paciente vai comer muito menos, ou não vai comer, ou não vai aderir, e vai procurar outro médico. Perfeito. Você falar assim, tá bom, corta o sal, não cozinha com sal de jeito nenhum. Ninguém vai conseguir. Acho que o primeiro passo são pequenos ajustes. Então, evitar os industrializados, alimentos embutidos que tem muito sal. E agora a legislação de rotulagem mudou, né? Vocês veem que quando a gente vai no mercado, agora tem umas etiquetas enormes nos produtos. Alto em açúcar, alto em sódio. Sim. E isso acho que já até ajuda a pessoa a criar esse hábito, né? De comprar, isso aqui é alto em sódio, então eu não vou comprar. Não dá pra dar um migué falando que não sabia. Não, tem um negócio lá desse tamanho, uma etiqueta enorme. E temperos, né? Esses temperos prontos, a gente não orientar o paciente a usar. Caldos prontos aí. Não dá shoyu, caldo de galinha, né? Esses quadradinhos lá que a gente vê no mercado, que hoje já tem até alguns que vêm com menos sódio, mas tem sódio. Uhum. E tentar mais temperos naturais. Então, dá para fazer sal de ervas com menos sal, né? E mais temperos. Então, misturar vários temperos secos e um pouquinho de sal e o paciente temperar a comida com isso. Evitar de pôr o saleiro lá na mesa, sabe? Esse é um clássico, né? Você vai pegar o sal ali e jogar em cima. Esse detalhe aí, parece que em Minas Gerais tem uma legislação que você não pode deixar o saleiro em cima da mesa, justamente para tentar evitar isso, que a pessoa faça uma ingesta muito grande de sódio. E o que eu já vi? As pessoas penduram o saleiro. Ele não está encostado na mesa, mas pendura. Então é sempre o brasileiro tentando... Ou aquele potinho mudar. Que tem adoçante, um monte de sachê de adoçante e uns de sal ali também. Então, assim, quanto mais a gente diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados, industrializados, a gente consegue diminuir o teor de sal, porque muitos deles têm conservantes que têm sódio, né? A maioria dos conservantes desses alimentos, eles contêm sódio também. Então, é uma ideia. E a orientação seria os 2 gramas lá de sódio, de sal, que todo mundo conhece. É meio difícil da gente conseguir medir isso todo dia. Mas talvez cozinhar sem o sal e adicionar o sal depois no prato, que aí você consegue medir. O sachêzinho ajuda nisso, né? Tem uma história da residência da tampinha da caneta Bic. Caneta que daria 1 grama ali de sal. Tem uns sachês agora de 800 miligramas, nem de 1 grama. Então, se você colocar 2 e deixar um chorinho de sal para outros alimentos, já ajuda, né? Perfeito. Lembrar dos refrigerantes, que também tem muito sódio, apesar, né, de ser doce, eles têm bastante sal, bastante adoçantes. E quanto menos sódio a gente consumir e aumentar o consumo de outros alimentos que são mais ricos em potássio, em magnésio, isso também ajuda no controle pressórico. Tem alguns estudos leite, mostrando. Leite, iogurte, cálcio. Frutas. Algumas castanhas. Né? Tem outros íons que não o sódio. E aí tem algumas dúvidas que vão ter no dia a dia. Então, por exemplo, tem alguns temperos que vendem no mercado que teoricamente são 0 sódio. Mas eles têm potássio. Mas tem potássio, né? Então, a gente tem, por exemplo, vou citar uma marca que não tem o menor conflito de interesse, mas, por exemplo, o Mr. Dash, que é uma marca que agora tem no Brasil, que dizem que também não tem sódio, mas tem potássio. Pode ser uma opção, esse daí? Tem aqueles temperos que vem escritos 0 sódio, 0 sal, bem grande, assim. Eles geralmente têm o potássio daí, pra... Tipo um cloreto de potássio, né? Pra temperar. O problema só é se o paciente tem insuficiência renal, alguma outra... porque geralmente a hipertensão, ela anda junto com outras comorbidades, né?
Se o paciente não tem nenhuma disfunção renal e o potássio dele é bom, não usa doses altas de algum diurético poupador de potássio, aí ok, você pode até deixar o paciente usar. Mas eu acho que o sabor da comida acaba também não ficando tão bom. Eu já prescrevi e já ouvi esse feedback também. Mas assim, se tem um paciente com insuficiência renal, você não vai orientar um tempero cheio de potássio. Exatamente, pessoal. Dúvidas que, são muito comuns. Ah, doutor, mas e esse sal rosa? Esse sal do Himalaia? Acho que você deve ouvir isso todos os dias, umas 10 vezes no consultório, né? Esse sal aqui, meu vizinho falou que é bom. Tem menos sal, né? Tem menos sal, é. Não, é um sal que não é sal. Sal que não é sal. É igual açúcar que não é açúcar, né? E aí? Não tem nenhuma evidência na literatura que trocar o sal marinho pelo sal do Himalaia mude alguma coisa na vida das pessoas. Tem antioxidante, tem outros íons. Até porque é uma quantidade muito pequena que a gente vai usar, né? Para pensar que tem algum benefício maior associado. Então, acho que não tem, né? Acho que o impacto maior é no bolso, talvez. Com certeza. Que é um pouquinho mais caro também. E bonitinho, E muitas vezes, se eles vêm assim, sal do Himalaia, moidinho lá, às vezes ele pode até estar misturado com outra coisa que a gente nem sabe, né? Ainda tem isso também. Então, basicamente, a gente evitar, né, a dieta hipersódica, cortar esses excessos aí e tentar cozinhar sem, né? E a gente fecha com aquela recomendação de 2 gramas de sal por dia, né? Adicionar talvez o sal no final, né? Boa. Evitar temperos prontos e evitar também os refrigerantes que também são bem enganadores em relação a isso. Acho que de paciente hipertenso, obviamente, dá pra gente esmiuçar mais, mas acho que acho que é isso. Nisso, né? É uma recomendação prática, né, no consultório. Sim. Então, você consegue listar ali pro paciente rapidamente. Maravilha. E segundo ponto, então, segundo caso. Aí chega um outro paciente, um paciente jovem aí, uns 35 anos, que vem com uma orientação que passou com o endócrino, com o cardio, tinha um LDL um pouquinho mais alto, não a ponto de já começar a estatina de cara, mas falou, vamos tentar aqueles 3 meses de mudança de estilo de vida. Como que eu posso, então, tentar melhorar o perfil de colesterol do paciente? E aí, quando eu falo de dislipidemia, para quem tá vendo aí, é mais para falar do LDL alto e talvez alguma coisa de triglicérides que a gente já pode aproveitar também. Como que a gente melhora aí, Li? Só a gente precisa pensar que a maioria das dislipidemias mais graves, elas são genéticas, né? São familiares e a dieta vai ter muito pouco benefício nesse ajuste. Perfeito. Ela vai ajudar, a gente vai ter que orientar obrigatoriamente, mas a gente sempre vai precisar do medicamento. Acho que essa mudança de estilo de vida aí, aquele paciente obeso, que o colesterol subiu, o triglicérides subiu, tem uma síndrome metabólica, enfim. E aí a gente vai tentar... Coisinha pequena, tipo, o LDL deu 150, ajustar. Ele tem que estar em 130. E que a dieta vai ajudar e vai funcionar, né? Então, o primeiro ponto, eu acho que é a gente orientar o paciente que a gente precisa ter algumas metas, eu acho. Não dá pra gente chegar para um paciente que come tudo errado e falar, a partir de agora, a sua dieta vai ser assim, tchau, obrigada, vai embora. Tem algumas influenciadoras que pregam isso daí, né? Esse terrorismo nutricional aí. Ele não, assim... A adesão vai ser muito baixa, né? Então, acho que a gente tem que ir ajustando aos poucos, especialmente esclarecer o paciente e criar um vínculo da importância dessa mudança. Então, primeiro ponto, né? Eliminar a fritura, alimentos ricos em gorduras saturadas, e muitas vezes essa gordura está escondida em, por exemplo, num biscoito recheado, num sorvete, não só naquela carne que a gente pensa na gordurinha da picanha, né? Mas em alimentos ultraprocessados que são muitas vezes adicionados de gorduras saturadas. Então, consumir queijo, por exemplo, queijo branco, iogurte desnatado, trocar ali o que você cozinha por exemplo, grãos integrais, então trocar o arroz pelo arroz integral. É difícil. É difícil você falar para a pessoa cortar o arroz branco, o pão branco e começar a comer integral, mas você vai tentando ajustar aos poucos. Também é difícil de você falar para aquela pessoa que, não, você não pode cortar meu pão francês de jeito nenhum do café da manhã. Então, a gente vai tentando dar outras opções, né? Tentar consumir carnes mais magras, então aumentar o consumo de peixe, diminuir um pouco do consumo da carne vermelha, pensando em ajustar excessos de gordura nos alimentos. Sem uma meta assim muito, tipo, não, carne vermelha é uma vez por semana.
Dá pra gente ajustar isso, Tá. né? Até, sei lá, 500 gramas por semana, 2, 3 vezes por semana. Legal. Ou até menos. Tem alguma literatura que coloca 350 a 500, dependendo do que você for ler. Consumir gorduras boas, então castanha, azeite, abacate, peixe, né, o salmão. A gente no Brasil não tem o costume de consumir muito peixe como a dieta na Europa, por exemplo, né, de onde vem a dieta do Mediterrâneo, a base de peixes, de azeite e vegetais e legumes. Nozes, que não etc. que não é muito o nosso perfil, né? Mas talvez ir trocando aos poucos. Se você já começar a reduzir a fritura, parar de comer os ultraprocessados, industrializados, batata frita, sorvete, biscoito recheado, hambúrguer, já diminuir essas coisas, né? Com o passar do tempo, você já vai conseguindo. Então, a gente monta, né? Geralmente uma orientação no consultório. Eu trabalho junto com a minha nutricionista, a nutricionista lá do nosso consultório que atende junto, a gente, né, monta uma orientação, mas sem um terrorismo de, olha, a partir de agora é ferro e fogo, porque as pessoas têm que se adaptando aos poucos e ninguém consegue seguir 100%. Não volta no consultório, né? Não volta, você não tem adesão. E aí, como o Lapa sempre fala, feito é melhor que perfeito. Então, é melhor pequenas metas, né, e atingíveis do que chegar a uma grande meta e nunca mais é o paciente. Exatamente. Se a pessoa come hambúrguer 3 vezes por semana, opa, isso é uma meta fácil da gente resolver. Agora, outras, né, pequenas, de ajustes mais finos com o passar do tempo. E acho que é isso, é trazer o paciente né, mostrar a importância. Trazer ele para o seu lado de, olha, vamos nos ajudar aqui. Acho que, obviamente, tudo isso que a Liane está falando depende de você fazer uma anamnese adequada, entender como é que é o dia a dia do paciente, porque, como eu faço no meu consultório, obviamente que não como você, mas não na mesma qualidade, mas entendendo isso, você entende os excessos. E é sempre muito mais fácil você cortar os excessos, e aí fica mais difícil quando o paciente já está mais equilibrado, não tem tanto excesso, não tem muita margem para onde a gente trabalhar, né? Aí realmente, sem dúvida nenhuma, o atendimento especializado vai fazer muita diferença. Exatamente. Acho que uma orientação geral, né? Primeiro, para todo mundo tem que saber orientar. E depois um refinamento mais especializado. Mas, por exemplo, você pegar um paciente. Eu como fora todas as refeições, o paciente come num restaurante. Então, o que ele pode escolher? Ainda mais, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente não consegue ter a qualidade de vida de falar, nossa, eu vou almoçar em casa todo dia. A gente não consegue nem chegar, né? Quase que a gente não conseguiu nem chegar para estar aqui hoje. É verdade. Mas... o que eu consigo escolher num restaurante? Num quilo, eventualmente, também. Você não vai pedir lá aquela bife à parmegiana todo dia, né? Você vai tentar consumir, orientar o paciente, olha, eu vou escolher uma carne mais magra, um peixe, um filé de frango, né? Até uma carne vermelha mais magra, enfim, grelhada, um legume, uma salada. Não preciso ter o excesso da massa, né? Daquela fritura todo dia. Então, você já começa com algumas metas, aí o paciente volta, melhorou. Aí você vai refinando a sua orientação. Né? Legal. Orientar também, às vezes, o paciente levar o lanche, né? Agora tá muito... Antigamente era feio, né? Ninguém queria levar a marmitinha. Agora é chique, levar a marmita, organizar a sua rotina, né? Do dia a dia é muito importante, ter uma organização. Às vezes montar a marmita no final de semana, já deixar tudo pronto, congelar e fazer durante a semana também facilita. Tem uns lanchinhos, né? Pra você levar. Então, de repente, um iogurte desnatado, um iogurte proteico, umas castanhas, uma fruta, que são coisas fáceis da gente carregar, mas que a gente muitas vezes não lembra, né? De levar de se organizar. Aí você Perfeito. Vai e come um salgado lá da padaria, né? Come uma coisa que não seria tão saudável todos os dias. Não que não possa, mas todos os dias. Perfeito. E aí, geralmente os pacientes querem saber, por exemplo, então posso comprar uma fritadeira elétrica, né? Que tem um nome famoso aí. Ajuda, doutora? Não ajuda? É uma opção para os meus alimentos, então, de eu fazer, em vez de fazer frito, posso fazer na fritadeira elétrica, sem colocar azeite, sem colocar óleo? Ajuda isso também? É uma recomendação interessante? É interessante.
Assim, se você comprar aquela batata lá no mercado, congelada... Pré-frita já, colocar... Aí a gente não vai trocar muita coisa, porque claro. Ela já vem, né, com condimento, já vem com sódio, já vem com óleo ali. Mas se a gente pegar um legume, né, e colocar uma carne, a gente vai conseguir fazer com menos óleo, obviamente. Muitas vezes você já deixar algumas refeições meio prontas ao longo da semana, então você já deixar uma salada organizada na geladeira, já deixar um legume, por exemplo, legume assado no forno ou nessa fritadeira, você já deixar uma refeição encaminhada já te ajuda a chegar em casa à noite e não beliscar a primeira coisa errada que aparecer na sua frente, né? Eu acho que uma das coisas que com certeza se deve abordar no consultório é isso, é a facilidade que a gente tem hoje em dia de você ter a comida na mão. Então, se você abre aqui um aplicativo... Pega um aplicativo, pede... Chega rápido, um monte de besteira, pega até... Geralmente a comida... Essas junk foods são mais baratas do que uma comida saudável, né? Então, acho que isso é uma fraqueza, né? A gente no plantão, por exemplo, que eu faço, ninguém solta a mão de ninguém. Então, é sempre todo mundo pede salada, pra não ter erro, pra não ter um que se desvirtua e muda o bando pra pedir uma besteira. Mas acho que também o ambiente das pessoas com quem você trabalha facilita também. Se todo mundo tá mais engajado, facilita, né? Senão todo plantão pede pizza. Nossa. Né? Aí não dá. Mas eu acho que ter uma organização faz muita diferença. Então, você perder ali 2 horas do seu fim de semana organizando, deixando... A gente já encontra hoje em dia no mercado saladas já lavadas, saladas prontas, né? Picadinho já. Picadinho, então... usar o forno, eu falo mesmo, às vezes você pegar uma assadeira enorme com um monte de legumes, assar lá, que dura várias refeições, aí você chega, já tá meio pronto. Prático, né? Faz uma proteína junto, né? Um omelete, alguma coisa, você já tem a refeição. Não precisa do aplicativo. Exato. E é mais barato. E mais saudável, né? Então, acho que de dislipidemia também a gente acaba passando por aqui. Depois acho que dá pra gente comentar mais de triglicerídeos agora, nessa próxima parte que é do diabético. E como que a gente vai orientar, então, no paciente que ele tem diabético, né? Então, o padrão do paciente é aquele sempre, né? Doutora, eu não como nada. Eu não fujo da dieta. Eu como tudo direitinho. Inclusive, adoro fruta. Tomo suco, espremo lá as laranjas. Todo dia faço meu suquinho de laranja de manhã. Como é que essa diabetes está assim? Como que a gente pode abordar, então, nesse caso? A questão do suco, que essa é o mais batida, comum, né? Porque aí você tira a fibra e coloca lá muita frutose, que aí o açúcar vai acumular triglicéride, né? Então, o triglicéride também entra no excesso de carboidrato, que as pessoas não têm essa ideia, né? Acham que não, o problema é a fritura. E muitas vezes é o excesso de carboidrato que a gente tá guardando aí na forma de outras fontes, e aí sobe o triglicéride. Então, consumir uma fruta, às vezes colocar uma fibra junto, então aveia, né, uma farinha de linhaça, não sei, uma castanha, que a gente ajuda a melhorar essa absorção, diminuir o pico de insulina, o índice glicêmico do alimento. Evitar o suco no sentido de muitas frutas, né? Como muitas frutas, 10 frutas por dia. Então, também tá errado. A gente tem uma porção ali de 3, no máximo aí 5 frutas, né? 5 porções no máximo, mas em torno de 3 porções de fruta por dia. Que aí, se você colocar 4 laranjas espremidas num suco, você já tem um excesso aí bem importante, né? De carboidrato. E aí a gente perde também a fibra, né? Se comer uma laranja e consumir o bagaço da laranja ali, a fibra, é muito mais saudável do que tomar o suco espremido. Perfeito. E isso aí, que nem você comentou, acaba mexendo na absorção, muda o índice glicêmico, isso aí é muito interessante. Mas e aí? Então a gente tem aquela questão do pãozinho, do arroz, vale a pena? Ou é uma recomendação muito genérica para o paciente que é diabético, a gente chegar e falar assim, olha, o arroz, se você puder transformar para integral, por conta do índice glicêmico, trocar a batata Mona Lisa, ou aquela batata normal por uma batata doce, tentar reduzir a ingesta de pão, mas aí tentar trocar o pão por um pão integral, por exemplo. Isso ajuda mesmo, não ajuda? Tem outras hacks assim que a gente consegue fazer, tipo tirar o açúcar da dieta, adoçante, a gente vai entrar daqui a pouquinho, que acho que isso aí merece um tempinho a mais também, que isso é uma polêmica também.
Tem um estudo, né, uma recomendação. A recomendação da OMS, recente, né? Do adoçante. Para o paciente diabético, a gente precisa só pensar que se ele é um diabético tipo 1, né? Aí a gente vai ter que ter realmente um acompanhamento mais especializado, porque tem toda uma questão de contagem de carboidrato, insulina. Difícil, aí acho que é uma outra página, não é o que a gente está comentando aqui. Não, você vai para o Endocrino Papers aí. A gente está comentando do paciente diabético tipo 2, hipertenso, obeso, né? Aquele combo metabólico. Então, qual que é o problema? Aquele paciente que come o arroz, a batata, então assim, várias fontes de carboidrato numa mesma refeição. Então já começar a deixar uma fonte de carboidrato. Se a gente puder trocar o arroz pelo arroz integral, o pão integral, aumentando o consumo de fibra, né? Aí a ideia do integral é aumentar o consumo de fibra, porque se você for ver em caloria, o arroz branco e o integral não tem tanta diferença. Uhum. Mas a gente está pensando na qualidade, né, do alimento. E, por exemplo, no café da manhã, a gente consumir outros alimentos. Então, um iogurte com aveia, com fruta, um ovo, até mesmo outros carboidratos que não o pão. Você comentou aí de uma batata doce, mas a gente pode pensar em um outro tubérculo que a gente pode substituir. Então, tudo depende do nosso objetivo, se é perda de peso, se é só controle. E também, você falou das frutas, né? Algumas frutas têm muito mais carboidrato que outras, a gente conseguir selecionar. Um exemplo aqui, morango, frutas vermelhas, tem baixíssimo carboidrato. Uhum. Uva tem bastante. Comparado com uva, que tem bastante. Então, tem outras frutas que tem menos, kiwi, pêssego, ameixa, então, melão. Então, a gente orientar, assim, né? Escolher as frutas. Tem até umas tabelas, você encontra na internet, mais alto índice glicêmico, baixo. E acho que tentar mesclar mesmo com fibras e com outros alimentos. Aumentar o consumo de proteína, né? Se não tiver nenhuma restrição proteica por alguma outra patologia. Tipo uma doença renal crônica, por exemplo. Que a gente precise ajustar, mas não restringir tanto. Aí depende muito da fase, né? Que o paciente se encontra. Mas, com certeza, são pequenos ajustes, né? Não dá pra fazer aquele prato com arroz, purê de batata, mais o outro carboidrato uma mandioquinha frita. Pedacinho de frango. Então, a gente vai tentar deixar um prato com metade de salada, um quarto ali de grãos integrais, feijão. Pode ser até o mesmo feijão com arroz ali. E mais um outro pedacinho para proteína. Perfeito. Que isso já ajuda. E em relação também a triglicerídeos, a gente também tem muita relação com a ingesta de álcool, né? Muito álcool e carboidratos e controle glicêmico, né? Se a diabetes também está descompensada, obviamente que o tratamento farmacológico ajuda. Tem alguma outra... agora até para já acabar com alguns mitos aí que a gente vê, ou não, né? Vamos ver. Mas tem muita gente que fica... Isso aqui já tá virando até mais um programa do bem-estar até, mas assim, tem muitos pacientes que ficam querendo algum suco milagroso ou uma água com limão... Então, de uma vez por todas, assim como a gente já acabou com o sal do Himalaia, assim, acho que nem sei qual que é a indicação que eles usam água com limão, mas também essas coisas aí acho que não tem a menor indicação, né? Só pra, se alguém que não é da área de saúde tiver com essa dúvida e estiver ouvindo aí. Eu já vi um meme outro dia que a água com limão funciona se o limoeiro tiver a 5 quilômetros da sua casa. Muito bom, você tiver que pegar o limão. Perfeito. Ótima analogia. Acho que esse é o resumo. Fechou. E então, de paciente diabético, eu acho que o que é importante então, não só, dependendo do objetivo, né? Geralmente então, são sobrepesos ou obesos também, no tipo 2, mas tanto a qualidade do carboidrato, como, por exemplo, a quantidade de carboidrato. Não vou entrar na parte de obesidade, que esse já vai ser o nosso próximo tópico, mas então tentar trocar os índices glicêmicos e tentar agregar fibras antes do carboidrato também são coisas que retardam a absorção um pouco, mudam um pouco pico glicêmico, pico de absorção, sendo coisas interessantes que a gente pode reforçar, né, com os pacientes diabéticos, né? E o clássico, né? Não ficar comendo doce, açúcar, refrigerante, né? Que mesmo refrigerante light diet, ele também te leva a comer outras coisas junto, tem o sódio, então também a gente tem que orientar sempre e diminuir. E agora polêmica. Então, a gente comentou da OMS, né? Daquela recomendação do adoçante. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Para quem não sabe, a OMS fez uma recomendação recente, né?
comentando sobre... Não é uma contraindicação, mas talvez reduzindo o grau de recomendação do uso de adoçantes como a gente vê no dia a dia. Assim, a Sociedade de Nutrologia, você tem algum posicionamento, alguma coisa assim? É um terrorismo? Acho que é uma questão assim, de que tava todo mundo usando adoçante o tempo inteiro para tudo. E a ideia é que não é tão só o adoçante ali o ponto principal para perda de peso. Perfeito. Ou para o controle. Eu sempre tento fazer trocas com os pacientes no consultório. Vamos tentar tomar o café sem açúcar. Uhum. Ou trocar o açúcar por um açúcar, uma quantidade menor de açúcar. Então, sei lá, eu só tomo café com 3 colheres de açúcar. Vamos tentar tomar com uma e você vai tentando adaptar. E acho que tentar fazer as pessoas a não dependerem desse adoçante. Lógico que em algumas situações o paciente vai usar, né? Especialmente, sei lá, o diabético tipo 1, outro caso. Mas não essa... Acho que a ideia é essa, né? A banalização do adoçante para tudo. Todo mundo, não, vou tomar café com adoçante porque emagrece. Na verdade, não é isso a questão. Tem até algumas pessoas comentam que ele pode meio que aumentar a fome por carboidrato de uma forma indireta, isso. Né? Então... Aumentar a vontade pelo doce e te puxar a comer outras coisas. Então, vamos tentar mudar o hábito, né? Tomar o suco sem açúcar, o suco sem adoçante. O café sem açúcar, né? Sem adoçante. Então, a gente sempre orienta a tentar não consumir. Então, aquele papo de fazer um refrigerante zero com uma batata frita, então uma coisa não contrabalanceia a outra, tá, pessoal? Que é uma coisa muito comum, né? A gente vê. Vai no fast food, compra lá hambúrguer com batata, tomar um refrigerante mas o refrigerante é zero pra economizar aquela caloria ali. Balancear ali, né? Isso aí não funciona, tá? Fica a dica, galera. E agora uma das coisas que tá muito em moda, e não é uma das coisas, acho que mais difíceis aqui, que é como é que a gente vai recomendar para o paciente que ele é obeso. Porque obesidade é uma nova pandemia que a gente tem dados que mais da metade da população em 2035, 2050 vai ser com sobrepeso ou obesa. Temos muitas medicações que estão em desenvolvimento para tratamento de obesidade, mas são medicações que no momento são caras, não temos um acesso para todo mundo na população, e o que é o feijão com arroz, o que é o beabá precisa ser feito, precisa ser recomendado. Então, como que a gente consegue... Acho que até o primeiro passo é até como é que a gente consegue motivacionar o paciente a fazer a perda de peso, e como que a gente consegue fazer essa orientação e o segmento dele com uma restrição de caloria? Porque a gente fala para o paciente que não é difícil o raciocínio, né? É você gastar mais energia do que o que você consome. Mas na prática isso é muito difícil. É muito difícil. E acho que o primeiro ponto é pensar que a obesidade é uma doença crônica, né? Ela vai ter que ser seguida e tratada o resto da vida. Porque existem, né? Emagrece, engorda, a gente tem muito isso. E os efeitos sanfonas. Os efeitos. E hoje a gente tem muitas medicações disponíveis, né? E entender que a gente tem a orientação dietética, a gente tem o medicamento que a gente pode utilizar dependendo da indicação, e tudo isso se complementa. Primeiro passo, eu acho que é criar um vínculo com o paciente e estabelecer pequenas metas. Então, nós vamos perder 5% do peso. Quanto que é isso? São 6 quilos. São 10 quilos, não sei. 8 quilos. Então, a gente vai perder esse peso em X tempo. Então, colocar ali 6 quilos em 2 meses, um exemplo. Então é uma perda de peso lenta, uma perda de peso rápida, é uma perda de peso possível. Tem que ver o que o paciente consegue. E aí, existem inúmeras dietas, né? Eu vou fazer dieta cetogênica, eu vou fazer jejum intermitente, eu vou fazer... A dieta possível é aquela que o paciente segue. Não então, tem um benefício não existe de superioridade. Uma receita de bolo. O jejum intermitente, ele funciona na restrição calórica, né? Tem vários estudos aí de jejum, é uma coisa meio polêmica até, de mexe no metabolismo. Mas o que a gente vê é que cada vez mais se mostra que o jejum intermitente, ele funciona pela restrição calórica para quem segue, né? Porque também não adianta você fazer um jejum lá de 12 horas e ir lá pro fast food logo em seguida. Compensar as calorias, não vai dar certo. Então, geralmente, o que eu programo no consultório, né, junto com a nossa equipe lá, é o que o paciente consegue seguir.
e o que funciona para ele. Então, não adianta eu falar para ele comer 8 refeições por dia, 6, se ele sempre comeu 3. Tipo, às vezes o cara é hiperfágico, né? Ele come um pratão, 1,5 kg na hora do almoço, 1 kg na hora da janta e só. E o outro é mais beliscador, e esse daí vai e assalta a geladeira. Então é difícil de recomendar, né? O cara que come 2 vezes ao dia, você vai botar pra comer 8 vezes? Acho que isso é mais difícil mesmo. Mas não tem, assim, né? Uma regra. Muitas vezes os pacientes que tomam medicamentos, né, para emagrecer, então, semaglutida, todos os remédios agora, né, os novos. Muitas vezes você orientar, sei lá, café da manhã, almoço e jantar funciona bem do que orientar lanches, porque o paciente não vai sentir tanta fome, né? O medicamento já vai fazer ele não ter fome. Então, geralmente funciona bem esse padrão. Ou muitas vezes o paciente fica muito tempo sem comer, então ele não toma café da manhã, ele almoça um pouco, aí chega à noite com muita fome. Aí aquele período que vai comer o que tiver na geladeira inteira. Então, talvez orientar, precisa ter um lanchinho no meio da tarde. Então, é meio que individualizado. Eu acho que é isso que a gente tem que entender. Criar pequenas metas e individualizar a terapia. Não adianta eu tirar da gaveta uma dieta de 1.200 calorias, Perfeito. Entregar para a pessoa e falar, toma aqui, ó. É só seguir esse cardápio aqui e pronto. Porque, às vezes, não vai dar certo mesmo. E trazer o paciente como responsável pelo seu cuidado. Né? Então, acho que eu sempre gosto de ter pequenas metas. Vão perder X quantidade de quilos, começar um exercício, então você não vai conseguir 150 minutos, 300 minutos por semana numa pessoa que nunca se exercitou. Mas a gente começar a fazer estimular. E às vezes o paciente surpreende. E aí também, quando ele começa a perder peso, também ele fica mais motivacionado, né? Facilita, Sim, né? Com certeza. E o começo é sempre mais fácil depois do que mais pra frente, né? Em relação ainda da perda de peso, algumas pessoas também ficam... alguns pacientes também perguntam, por exemplo, se é o caso de... não vou comer nada à noite. Eles criminalizam o carboidrato. Não há... assim, digamos que sempre a gente tem que individualizar, mas assim... você deixar de comer, pular uma refeição, que nem você comentou, isso acaba prejudicando que eventualmente ele pode compensar mais em outra. Carboidratos também são importantes também para o metabolismo, para energia também. Então, acho que perfeito o seu comentário de individualizar. Eu até ia comentar outra coisa, mas me fugiu agora, mas se eu lembrar eu falo. Mas não é um crime não comer o carboidrato à noite, acho que tudo bem. Acho que é ok. Daria pra gente, por exemplo, trocar por uma proteína, uma coisa que dê um pouco mais de saciedade. Sim, uma proteína com uma salada, né? Com legume, mas... Perfeito. E uma fruta com aveia, um iogurte. Agora que tá calor, né? Esses dias. Vocês estão bem calores, né? Bem calor. Mas assim, o mais importante acho que é sempre pensar em ter um consumo proteico adequado, porque a proteína, a fibra também vão te dar mais saciedade. Então, cada refeição a gente tem uma quantidade adequada de proteína, né? A depender, lógico, de cada paciente, mas em torno de 15, 20 gramas pelo menos. Especialmente num paciente idoso, é bem importante. 15, 20 gramas quilo por refeição. Por refeição. O mínimo, né? O mínimo, tá. Lógico que cada paciente vai ter... já dá mais. Mas é porque, por exemplo, se você pega uma população idosa, um paciente idoso, e você faz o inventário alimentar, muitas vezes ele come pouquíssima proteína. Uhum. Se você fizer um inventário seu, assim, do dia, muitas vezes você fala, nossa, faltou. Com certeza. Então, distribuir bem a proteína, também ajuda aí nessa saciedade e também na manutenção da massa muscular quando a gente perde peso, porque a gente quer perder gordura e não músculo, né? Perfeito. E aí, com certeza, também a atividade física, tendo mais músculo, um metabolismo basal mais alto, ajuda. Até uma dúvida, assim, por exemplo, a gente tem algumas ferramentas que a gente pode até utilizar, como calorimetria, mas isso aí acho que fica mais pro nutricionista do que talvez pro clínico, por exemplo, né? Bioimpedância é uma coisa mais para fazer um acompanhamento. São outras ferramentas que acabam sendo úteis também, né? Mais para você do que talvez para um clínico, para um cardiologista. Mas você usa isso no consultório? Isso é uma ferramenta que te ajuda? Uso bastante. A bioimpedância ela é uma ferramenta bem interessante para usar no consultório. Existem outros métodos de avaliação de composição corporal também, né? O DEXA, densitometria de corpo inteiro, que muita gente não conhece, mas para consultório é uma ferramenta muito interessante.
A bioimpedância hoje em dia ela é prática, você tem ali, né, no consultório, fácil de fazer. E outras ferramentas que a gente tem, você falou da calorimetria, é uma ferramenta bem legal para você estimar ali, para você ver gasto energético basal e tal, mas ela é muito pouco disponível, né? Hoje em dia você tem que pedir o exame e tal, mas essas máquinas mais novas de bioimpedância, com 8 canais, né, elas são já conseguem ajudar bastante nessa avaliação da composição corporal. E hoje em dia a gente fala muito em quantidade de músculo e qualidade de músculo, né? Às vezes você pega um paciente obeso, vai avaliar a massa muscular, é muito baixa, abaixo, né, do preconizado, ou o paciente tem uma obesidade sarcopênica, e isso também atrapalha o controle das doenças metabólicas, elas estão ali interligadas, né? A obesidade pode levar à sarcopenia e essa alteração metabólica também tem aí um efeito negativo no diabetes, nas doenças cardiovasculares, em doenças renais, enfim. E a gente, com o aumento da obesidade, a gente cada vez mais fala muito da obesidade sarcopênica. Bom, e falando em sarcopenia, então, como é que a gente pode também... A gente pega mais, talvez, idosos, mas não só idosos, os obesos sarcopênicos. Como que a gente pode lidar, então, com um paciente com sarcopenia no consultório? Como é que a gente pode orientar uma melhora? Né? Você falou, a gente faz o inventário do paciente idoso, às vezes ele, não bate nem metade da meta de proteína do dia. Como que a gente pode melhorar isso? Suplementação num paciente idoso, desde que paciente que não tenha uma contraindicação, em especial do ponto de vista renal, assim, como que a gente pode orientar melhor no manejo dessa sarcopenia? Eu acho que, em primeiro ponto, a gente avaliar o paciente no consultório. Não precisa ser um especialista, né? Se fazer algumas perguntas, como é que tá a funcionalidade desse paciente. Se ele consegue subir escada, se ele consegue levantar e sentar da cadeira, se ele consegue carregar peso, né? A gente tem algumas escalas de avaliação que você faz perguntas ali no consultório. Você pode medir, por exemplo, circunferência da panturrilha no paciente idoso, que a gente tem essa avaliação fácil ali, né? Então, a gente consegue, com poucas ferramentas, né? Não precisa ter uma bioimpedância, ter uma avaliação. O que a gente pode orientar para esse paciente? Existem alguns suplementos específicos, depois eu comento um pouquinho, mas, como eu comentei, consumo proteico adequado. Então, consumir aí 20 gramas até 25, no máximo 30 gramas, pensando numa refeição, por refeição. Então, no café da manhã, no lanche, no almoço, no jantar. Eu distribuí essa proteína ao longo do dia, né? Lembrar que quando a gente vai envelhecendo, a nossa capacidade de absorção da proteína, ela diminui também. Então, às vezes, o paciente idoso vai ter que consumir um pouquinho mais de proteína para ele ter uma absorção melhor. Exercício, né? Manter uma massa óssea também adequada, então fazer uma avaliação com densitometria no paciente idoso e tratar se ele tiver uma osteoporose também ajuda aí, né? Pensando na funcionalidade. E tem alguns suplementos que a gente pode lançar mão, enfim, se ele não consegue consumir a quantidade adequada de proteína na alimentação, eu colocar um whey protein ou um outro suplemento proteico calórico, a depender, né, do que ele precise. Tem suplementos que são ricos em HMB, que é hidroximetilbutirato, que está bem na moda, que também tem alguns estudos aí de ação, né, diminuindo perda de massa muscular, mas ainda acho que são estudos bem incipientes, que a gente ainda vai desenvolver ao longo do tempo. E acho que pensar também em vitamina D, né? Suplementar se esse paciente estiver baixo de vitamina D. Não suplementar em excesso, porque o excesso de vitamina D faz mal. Mas tentar, acho que essas pequenas orientações todo mundo pode dar no seu consultório, né? Maravilha. Acho que sarcopenia também tem até alguns suplementos voltados para isso. Sarcopenia é uma coisa bem comum, ainda mais... pacientes que saem de alta do hospital. Subdiagnosticada, muitas vezes, ou subvalorizada. Né? Que eu, né, como nutróloga, a gente trata disso o tempo inteiro, né? Mas o clínico, às vezes, passa batido, né, em outros ajustes. E às vezes essas coisas eu sinto que podem ficar um pouco lá perdidas, soltas, porque às vezes na internação o paciente... Ok, é outro tipo de alimentação, ele está tomando às vezes um suplemento recomendado pela equipe de nutrição do serviço, e ele volta para casa, ele não ganha funcionalidade. Aí você vai ver, ele tá comendo menos do que ele estava comendo no hospital, ele não tá mais tomando aquele suplemento que ele ficou. Então, muitas vezes a gente acaba perdendo peso até depois da alta e no segmento também. E isso, sem dúvida, muda o prognóstico, né? Então,
pelo menos da parte cardiológica, a gente tá falando de um paciente que vai ser submetido, sei lá, uma cirurgia cardíaca, uma troca de válvula, uma cirurgia de grande porte, por exemplo. Até paciente oncológico também acaba sofrendo muito com essa parte de sarcopenia, tanto na sua recuperação. Isso vai mudar totalmente o prognóstico dele de médio e longo prazo, né? Porque se ele perde funcionalidade, ele não consegue se recuperar, né? E aí vai virando... A gente nem opera. Vira um ciclo vicioso, né? Exato. A gente acaba olhando o famoso shape score, fala, putz, idoso frágil, risco alto, chance de ter um desfecho desfavorável na internação, eventualmente até opta-se por não fazer essa intervenção. E aí, por conta de uma coisa que poderia ter sido evitado lá atrás, né? Por isso que hoje a gente tem, né, os preparos pré-operatórios, a gente tem vários conceitos. Vocês, como cardiologistas que fazem risco cirúrgico para o paciente operar, enfim, a gente tem, pensando, né, vou puxar um pouco a sardinha para o paciente oncológico aqui, para o meu lado. Que tá mais em alta nessa parte, né? que é a minha, digamos, subárea, né, também. A gente tem um conceito de pré-habilitação. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Que é você preparar o paciente como se ele fosse correr uma maratona, digamos assim, que seria uma cirurgia de grande porte. Então, essa pré-habilitação entra acompanhamento nutricional, exercício com educador físico, né, exercícios de resistência, preparar ele para essa maratona, entre aspas, apoio psicológico, que geralmente a gente pode fazer de 4 a 8 semanas antes dele operar. Legal. Então, você pega um paciente aí, como você falou, um idoso frágil, que vai precisar ser operado, né? Assim, a gente não tem escolha de operar ou não. Ainda mais uma cirurgia oncológica. Então, você pode prepará-lo adequadamente para isso. Dá uma boa garibada nele antes para ele tolerar melhor. Beleza. Acho que da parte de sarcopenia, fechamos. E aí a gente vai encerrar fazendo um bate-bola aqui. A gente está quase no nosso tempo, mas acho que dá para a gente tentar falar um pouquinho sobre dúvidas comuns sobre dietas famosas, né? Então, que a gente sempre acaba recebendo no nosso consultório. Então, por exemplo, dieta DASH, né? O que é e se vale a pena ou não vale a pena, por exemplo? Ela é a dieta mais recomendada, né? Pelas academias de cardiologia. Existem alguns estudos que mostram que realmente ela ajuda no controle pressórico. E seria o que a gente comentou aqui, né? Diminuir o sódio para até 2 gramas. Tem algumas mais restritivas que 1,5 gramas até. Diminuir o consumo de gordura, especialmente de gorduras saturadas. Então, laticínios desnatados. Aumentar o consumo de legumes, vegetais, carnes magras. E grãos integrais, né? Basicamente, tentar moldar. Existem até, quando você pesquisa isso até na internet mesmo, tem, assim, umas pirâmides, né? De organização, quantidades de porção por semana. Mas dá até para você ter essa orientação para entregar para o seu paciente, mas explicar para ele a importância, porque às vezes, né? Pode ser que ele não tenha uma adesão tão alta. E individualizando, né? A gente acaba tendo que entender... que nem você comentou em todos os momentos, sempre individualizando e tentando as metas. Dieta do Mediterrâneo. Sim. E aí, só para quem não sabe, eu vou só puxar o gancho. Em 2013 saiu no New England um artigo que mostrou que a dieta do Mediterrâneo tinha uma capacidade de redução de desfecho de MACE, por exemplo, de 30%. O que é um negócio surreal. É algo que uma grande intervenção farmacológica conseguiria isso. E aí, ainda mais um registro mais de alimentação, que a gente depende de questionário. Então, foi-se lançado isso em 2013 e em 2018 eles se retrataram porque houve alguns problemas metodológicos. O estudo foi truncado, ele foi encerrado precocemente. Quando você olha os desfechos, era uma maior redução, as custas de redução de AVC nesse desfecho composto. E os pacientes que foram randomizados para o grupo, que seria o grupo do tratamento com azeite de oliva, com nozes, que seriam o grupo de intervenção, eles tinham um segmento mais próximo com uma equipe multi. Então, assim, ninguém está aqui falando que não vamos seguir. A gente tem grandes evidências que as pessoas... Na Sicília, tem até uma série da Netflix de longevidade, que é bem legal. Na Sicília, por exemplo, as pessoas vivem mais de 100 anos, é uma das blue zones que a gente tem. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente não menospreza, mas é complicado da gente botar muito peso somente numa intervenção, sendo que existem muitos fatores. A gente estava conversando disso antes, né? Até na UTI é difícil a gente botar o peso de uma intervenção apenas na dieta, sendo que tem um monte de outras coisas que estão acontecendo. Mas dieta do Mediterrâneo, depois de sair tudo,
que você acha? Comente aí. Olha, é uma dieta bem saudável. Sem dúvida. A gente nunca, né? Tem vários estudos, não só de coração, mas de outras doenças, né? Que eles utilizaram dieta do Mediterrâneo. Eu acho que para a população brasileira ela é um pouco mais difícil de seguir, porque ela foge um pouco do nosso padrão alimentar brasileiro, né? Porque entra muito azeite, entra muita castanha, tem a história do vinho, que entra ali também, né? Que já é cultural lá, tudo isso, né? Aqui acho um pouquinho mais difícil. Os peixes também não é muito, né, da nossa alimentação brasileira, é mais da carne vermelha. É caro também, né? É azeite caro. hoje, sei lá, tá R$30 no mercado, um azeite normal. Castanha é muito cara, né? Peixe também, a gente tá falando de salmão também. Salmão é um peixe caro que a gente vai ter no dia a dia. Então, é mais difícil da gente aplicar isso na população geral, a nível SUS, por exemplo, né? Mas sim, é uma dieta muito saudável. Sem dúvida. Isso a gente não pode negar. Mesmo que o estudo não tenha sido bem conduzido, aí a gente entra num conceito que... Exato. E a gente, né, tem evidências de que realmente ela funciona. Talvez não com a robustez dos 30%. Porque é muito difícil um estudo só de alimentação excluir as outras causas. A gente tem uma causa e efeito, né? É muito difícil, né? 100% garantida. Mas tudo isso se soma. Sem dúvida. Então, antes da gente criminalizar, né? Talvez não é o santo grau, mas também não vamos criminalizar isso. E é uma intervenção que é válida também, né? Entre seguir dieta do Mediterrâneo e fast food... Ou dieta junk food, fast food, né? Com certeza. A gente sabe que não. Eu ia falar daqui, acho que vou só porque eu já coloquei aqui, mas dieta hipossódica, né? Já comentou. Como é que a gente vai melhorar? A gente já comentou, né? A gente já tinha deixado isso aqui, mas a gente já comentou bastante. Inclusive saiu mais um estudo no primeiro dia do Congresso da ARRA agora, que a gente fez a cobertura recentemente em novembro, que também dieta hipossódica acaba reduzindo melhor, conseguindo melhor controle, né, da hipertensão, então é válido. Eu queria só colocar um adendo que teve um estudo chamado Sodium HF, que foi para insuficiência cardíaca, que a gente acaba também recomendando muito a restrição de sódio. E isso também, como você comentou, gera mais o fato do paciente ter uma dieta calórico não e palatável, fica mais desnutrido. E então, no fim, a gente acaba tendo que, pelo esse estudo também, não houve uma diferença, né, de uma dieta muito restritiva versus uma dieta restritiva, tá, pessoal? Não tô falando de uma dieta... Assódica versus hipossódica, Exato. Praticamente, né? Praticamente é isso, né? Não tô falando que, não vou fazer nenhuma restrição de sódio no paciente com IC. Não. O estudo do Sodium HF viu, basicamente, uma dieta muito restritiva versus uma só restritiva. Então, nessa situação, não houve uma diferença. E sim outros desfechos secundários que a gente pode discutir. Mas também a gente vai acabar recomendando evitar abusos sempre, né, em relação a sódio. E agora as duas últimas aí que são bem do momento, né, que os pacientes perguntam. Jejum intermitente, você já comentou um pouquinho. Não sei se você quer comentar mais alguma outra coisa. Jejum intermitente tem várias maneiras de fazer, tem 24 horas, 12 horas, 16 horas, 3 dias por semana, 5 dias, todos os dias, enfim. Tem muitos estudos, mas muitos estudos experimentais, estudos em animais, e acho que o que vale a pena entender é que ele ajuda pela restrição calórica, mas se o paciente não consegue seguir, não adianta. O paciente tem 2.500 calorias para comer no dia, ele gasta as 2.000, fica de jejum o dia inteiro. E come 2.500 de uma vez, não vai... mudar. Então, é muito mais pela restrição calórica mesmo, né? Muitas vezes um efeito pequeno do que outras dietas. E tem aí, algum estudo, né, falando sobre metabolismo, sobre outros benefícios, longevidade, mas que a gente ainda não tem uma robustez efetiva, de comprovação científica. E por fim, dieta cetogênica. Essa também é bem na moda aí, que o pessoal gosta de saber. Dieta cetogênica tem para obesidade. É, assim? Então, dieta cetogênica é quando você tem em torno aí de 5% até 40 gramas de carboidrato por dia. 5% das calorias totais. O que é pouco. No máximo 10%. Seria 40 gramas de carboidrato. É muito pouco. Então, é uma dieta mais à base de gordura e proteína e quase nada de carboidrato. A proposta é o paciente fazer uma cetose e, com isso, perder peso, né? Mobilização de lipídio, mobilização de gordura. Existem algumas evidências, especialmente tem umas dietas que já vêm pronta no pozinho, que são cetogênicas. Se mistura num shake, assim?
que eu não posso falar o nome porque é uma marca. Certo. Mas, assim, tem algumas coisas que vendem, né? E acho que o principal ponto da cetogênica é que a gente também ainda não tem uma robustez de estudos para considerar isso a longo prazo. E as pessoas muitas vezes não conseguem seguir, porque é muito restritiva, né? Mas para algumas pessoas funciona. Então depende da estratégia. Não para aquele paciente dislipidêmico que a gente comentou lá atrás, Não. Por exemplo, né? Existem algumas, assim, por exemplo, você fazer ela por curto prazo, a depender de você querer mudar um pouco a estratégia, mas não é uma recomendação formal para a gente fazer para todo mundo. Perfeito. Ela é muito restritiva, tem risco, tem que acompanhar com exame de sangue e tudo. Não aconselho uma pessoa não especialista a prescrever uma dieta cetogênica e falar, ó, pare de comer carboidrato e pronto. A gente tem que acompanhar, porque se o paciente entra em cetose, ele pode se sentir mal. Tem toda a questão dos medicamentos antidiabéticos, que aí, né, não dá pra gente deixar tomando. Então, se usar insulina, sem chance, né? Não dá. Então, só tomar cuidado. Mas no contexto aí do que é essa dieta, seria isso. Uma dieta extremamente restrita em carboidrato para fazer cetose. E aí, metabolismo e mobilização de gordura. Então, a gente acaba chegando numa conclusão que não há uma superioridade de uma dieta em relação à outra. A gente tem que dar uma individualizada. Talvez para você uma dieta A seja melhor, para mim a B seja melhor. E às vezes é meio que tentativa e erro, né? E muito da qualidade do alimento, né? E pequenas metas. Acho que essas são 3 mensagens assim que ficam bastante gravadas aqui. E eu acho que como clínico, como cardiologista, a gente fidelizar o nosso paciente ao tratamento dele, né? Fazer o paciente ser o centro do seu cuidado e ele ser responsável pelas suas metas. Então, por isso que é importante a boa relação médico-paciente. Não, sem dúvida. Sem dúvida. E tudo que você comentou acho que faz muito sentido. Eu acho que prescrição de... Obviamente, não entrando na área da nutrição, mas assim, a mudança de estilo de vida deveria estar na prescrição do paciente, né? Então, todas essas orientações que a gente passou aqui poderiam ser escritas, talvez, para o paciente, não sei, ganhar mais adesão, eventualmente, porque uma coisa é você pegar e tá no papel lá, ó, tente cortar o açúcar do café, fazer todas essas pequenas orientações. E outra coisa também é a medicação, né? Que o paciente já tem uma adesão. Ficar só na fala, às vezes a gente deixa muito nas ideias, né? Às vezes o paciente também não vai memorizar, é muito conteúdo Na live já foi muito conteúdo, eu vou ter que ficar revendo aí também para deixar minhas anotações. Mas imagina para o paciente também na consulta que vai ter que entender e absorver tudo isso, né? E não vai ter um segmento com você. Por isso que eu acho que também o fato da equipe multi faz total diferente. Exato, acho que é importante ter um time, né, interprofissional, então o nutricionista, o médico, então todo mundo junto, né? A gente não consegue ir sozinho. Educador físico, então o paciente se estimular. Uma coisa que a gente faz no consultório, que os pacientes gostam muito. Eu tenho uns adesivinhos de parabéns, sabe? Igual o professor. Estrelinha ali. Estrelinha, carinha, e todo mundo gosta e fala, nossa, cadê meu adesivo? Porque estimula, né? Quando ele vai atingindo as metas? Quando ele vai atingindo as metas, ou voltou, perdeu peso, melhorou a composição corporal, então a gente olha a bioimpedância e fala, olha, aumentou massa magra, diminuiu gordura, e dá o parabéns. Dá os puxão de orelha também. Dá o puxão de orelha quando precisa, né? Quando não atingiu a meta, não ganha, né? Mas é interessante porque você consegue fazer o paciente ficar, aderir, né, ao tratamento. Fazer parte do tratamento, né? Uhum. Eu até brinco, cola na porta da geladeira, sabe? Pra todo dia você olhar e falar, olha, ganhei, perfeito. Vamos em frente, né? E acho que esse podcast vai estar saindo provavelmente entre novembro e dezembro, bem próximo da época das festas, né? Que acho que é a época que a galera mais gosta de chutar o balde para depois no ano seguinte vir buscar, né? Então acho que vai ser bem legal para vocês que estiverem ouvindo isso aqui, atendendo seus pacientes próximo dessa época de festas aí, e quem já estiver ouvindo isso aqui depois dessa época de final de ano também acho que já vai conseguir ter muito subsídio para poder começar a mudança de estilo de vida, né? Lembrando que isso aqui, na verdade, é um caminho, né? Que nem você comentou, é uma doença crônica, hipertensão, dislipidemia, obesidade, e não vai ser só uma intervenção pontual que vai resolver. É necessário
segmento, um tratamento, um acompanhamento multi, para a gente conseguir todo mundo atingir nosso objetivo, que é garantir que o nosso paciente tenha menores desfechos, uma sobrevida maior e uma qualidade de vida melhor também. Não chutem todos os baldes no fim de ano. Por favor. Escolham, né? Escolham os baldes que vocês vão chutar, que depois às vezes não dá para buscar atrás. Exatamente. Acho que dá pra gente ter uma ceia, né? Pra gente passar as festas com a família, mas ter um pouquinho de moderação, não precisa comer o pote do pavê inteiro, pode comer só um pedacinho. Chocotone. Maravilha. Acho que a gente falou tudo que dava para falar aqui, que a gente tinha proposto. Queria agradecer também, Liane, obrigado de novo pela disponibilidade, pelo papo, foi muito legal. E também o pessoal que estiver em casa assistindo, que queira deixar algum comentário, depois a gente também pode sugerir novos episódios, novos temas, novas dúvidas que vocês tenham aí em relação a esse tema, porque, sem dúvida nenhuma, isso é um tema assim que, como a gente tem pouquíssimo contato na faculdade, o meio médico tem muita dúvida, muito pouco conhecimento sobre essas orientações e como ter o paciente próximo, assim, é muito legal, é muito importante também. De novo, obrigado e fica aí as palavras finais para você aí também. Eu que agradeço o convite, a oportunidade e quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar que a gente responde. Obrigada, pessoal. Maravilha, a gente se vê talvez no próximo aí, com certeza as portas estão abertas aí também, se tiver algum tema legal. Você vai chamar o Vitor para falar de jejum. Falar de jejum, né, na UTI, que é o tema especialista, o Vitão é especialista nisso. Um abração pro Vitor Fleury, nosso amigo aí também, lá da UTI do Sírio. Pessoal, então, muito obrigado, valeu aí para quem assistiu e tudo mais. Não deixem de comentar, avaliar aqui, se tiverem dúvidas também comentar. E, Liane, de novo, obrigado. Pessoal, valeu e até o próximo.